Levítico capítulo 4, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação, e molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. Assim como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Onde se lança a cinza, aí se queimará. Bem, nós vamos ler essa porção, e vou chamar a atenção dos irmãos para um ponto aqui. Aqui, versículo 3 diz: se for pecado do sacerdote ungido, tá? Sacrifício pelo sacerdote ungido. O versículo 13 diz: se toda a congregação de Israel errar. Aí nós vemos aqui quase que uma repetição do que foi lido. No versículo 22, quando um príncipe pecar. E no 27, se alguém dentre a plebe, ou dentre o povo, pecar por ignorância. Aí nós temos uma repetição. Então eu vou ler para os irmãos, só para os irmãos verem o seguinte: no final nós vamos fazer aquele exercício que foi passado para os irmãos, da comparação. Porque se a gente não fizer essa comparação, nós vamos ganhar pouco, não é? Só para os irmãos verem que quando nós chegamos nas categorias, mais do final, por exemplo, os pecados pelo erro do povo, ou ainda o capítulo 5, de 1 a 13, que já não aparece praticamente uma pessoa especificamente, já é alguém, tá vendo? Você tem o sacerdote, você tem o príncipe, você tem alguém dentro do povo, e depois simplesmente alguém. Então são várias categorias que nós temos aí. Vamos ver que há uma diferença muito grande, e nós vamos comparar depois. Então a partir do verso 27 diz: se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar em que se imola o holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Os irmãos notaram pelo menos uma diferença que tem no primeiro texto que nós lemos, do versículo do 1 até o 12, e agora do 27 até o 35. Uma diferença só. O sangue era espargido 7 vezes, é isso? No altar do incenso.
Só, um era no altar do incenso e o outro do holocausto, que é do lado de fora. Mais alguma coisa? Hã? Oi? Não. Hã? Não. Esse não. Hã? Tá vendo? Isso é o mais importante, tá vendo? Que no primeiro menciona que o couro, olha, a gordura e algumas coisas do animal, como tipo a gordura que era a essência da vida do animal, né? Hoje para nós, no século XX, né? E chegando no final do século XX, gordura é negativo, é isso? Mas na Bíblia, a gordura é a essência da vida do animal, tá vendo? Fala do melhor, por isso que a gordura era queimada sobre o altar, tá vendo? E alguma coisa era colocada até no altar do incenso. Agora, irmãos, olha, quem não conhece o desenho do tabernáculo, muito difícil de entender quando fala altar do holocausto, né? Mas nós vamos ver, vamos dar uma ajuda assim para os irmãos. Só para os irmãos verem que isso aqui tem significado para nós, ok? Agora, qual é o versículo do Novo Testamento? Os irmãos lembram, semana passada nós falamos oferta pela transgressão, pela culpa, não é isso? Que nos fala de quê? Que Jesus, o quê? O que ele fez por nós? Levou os nossos pecados, as nossas culpas, nossas dívidas, nossas transgressões, tá vendo? Mas hoje nós queremos ver um versículo que abre para nós qual é a lição de Jesus como oferta pelo pecado, não oferta pelos pecados, nem pela culpa. Hoje nós estamos vendo Jesus, ele é oferta pelo pecado. Qual é o versículo do Novo Testamento que nós poderíamos usar que nos fala sobre essa verdade? Vamos ver se os irmãos pelo menos lendo. Nós já tocamos, já mencionamos isso aqui. Romanos, isso. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Está vendo? Então o que é capítulo 4, do versículo 1 até o 5, versículo 13? Nós temos aqui, é que Jesus, nessa oferta, ele está levando sobre o madeiro, não os pecados, mas levando o velho homem. Está vendo? Paulo diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Não estão vendo? Nós não temos que crucificar o velho homem hoje, porque o velho homem já foi crucificado. Nós temos é que ficar em cima dessa verdade. Então, os irmãos estão entendendo o que nós falamos aqui? Que quando nós estudamos as ofertas, as 5 ofertas, se você começar com o holocausto, nós estamos começando ao contrário. Nós estamos começando do capítulo 6 em direção ao capítulo 1. Por quê? Porque essa é a experiência do ser humano. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que uma pessoa aprende é que Jesus pagou toda a sua culpa. O crente novo só consegue ver isso, que Jesus perdoou os meus pecados. Ele ainda não consegue ver que ele é uma pessoa má, que ele nasceu em pecado, que ele é uma árvore má e que vai continuar produzindo frutos maus, frutos ruins. Está vendo? O sangue não nos separa do velho homem. O sangue só apaga os pecados. Está vendo? Então, irmão, isso é muito importante. Olha, se alguém ainda não leu e quiser ler, isso muito bem explicado, você tem que ler a vida cristã normal do irmão Watchman. Lá ele mostra para você que no livro de Romanos, do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 11, lá você tem a palavra sangue e a palavra pecados. Mas a partir do capítulo 5, verso 12, até o final do capítulo 8, você não tem mais a palavra sangue, nem a palavra pecados. Aí agora já é o pecado no singular e já não entra mais o sangue, agora entra a cruz. Está vendo? Porque Jesus, ele crucificou, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Está vendo? Então não é o sangue, ele foi pregado na cruz realmente, o velho homem. Está pregado na cruz. Então essa é a lição que nós temos aqui, está vendo? Quando eu disse para os irmãos que se nós estudarmos do holocausto em direção à oferta pela transgressão, o que nós temos? Holocausto, oferta de cereais, oferta de pacífica, oferta. Estou testando os irmãos, viu? Olha. Tem que saber o esqueleto. Se você não sabe o nome das ofertas, eu duvido muito que você vai saber o que está dentro das ofertas. Veja, se você começar com o holocausto, é Cristo indo em direção ao pecador, tá vendo? Mas qual é a primeira condição
diante do Pai é que ele tem que ser como oferta no holocausto, totalmente consagrado ao Pai. Está vendo? Então, na primeira oferta do holocausto, ele vai cumprir tudo aquilo que nós devemos em relação ao Pai, que é a primeira tábua da lei, que são os 4 primeiros mandamentos. Está vendo? Na oferta de cereais, não tem sangue, é flor de farinha. É a vida humana que Jesus viveu aqui na terra. Nessa, ele vai cumprir toda a nossa responsabilidade com o nosso próximo. Está vendo? Os irmãos lembram, olha bem, claramente. Nessas duas aqui, você não vê a oferta de Caim e a oferta de Abel? Tá vendo? Provavelmente, a oferta de Caim foi flor de farinha. Mas Deus disse, eu não posso. Porque, irmãos, a base de todas as ofertas era o holocausto. O holocausto é a base de todas elas. Tá vendo? Porque ela representa toda a perfeição do Senhor Jesus. Por isso era chamada de oferta de cheiro suave. Um cheiro suave e agradável. Tá vendo? Então, essa não é chamada de pecado. Por quê? Porque Jesus não está representando o pecador. Ele está simplesmente apresentando diante de Deus como adorador, como uma pessoa consagrada, oferecida a Deus. Como cereais, ele é sempre igual. Aqueles grãozinhos são todos do mesmo tamanho. Você pega um grão, uma flor de farinha, aquele pozinho. Você pega um grão e outro, você fala, não tem jeito de saber a diferença de um para o outro. Tá vendo? Então, na flor de farinha, na oferta de cereais, ele cumpriu a nossa responsabilidade com o nosso próximo, que é a segunda tábua da lei, que é honra teu pai, que é o primeiro, e vai até o último, até o 10º. Né? Aí tem a oferta pacífica, porque ele é a nossa paz, porque ele cumpriu o holocausto, ele cumpriu os cereais, então ele pode ser a nossa paz. E aí então depois ele morre como oferta pelo pecado, depois ele morre como oferta pela culpa, pela transgressão. Mas a nossa experiência é o contrário. Eu digo para os irmãos, olha, oferta pelo pecado, hoje por que tantos cristãos não têm paz? Porque eles não conseguiram ver isso. Tá vendo? E aí entra naquela crise, naquela dúvida, que sem dúvida, se nós vivemos uma vida de pecado, nós temos que ficar preocupados. Tá vendo? Mas há muitos cristãos que eles não sabem que essa é uma experiência, de certa maneira, normal na vida do cristão. Ele vai ter que primeiro descobrir que os pecados foram perdoados, mas depois vai ter que descobrir, olha, por que eu sou crente e continuo pecando? É isso? Vai ter que descobrir por quê. Aí vai descobrir, Senhor, é porque eu só estou tratando com o fruto, eu não estou tratando com a árvore. Eu vou lá, corto todos os galhos, agora essa árvore não vai produzir mais fruto. Corto todos os galhos. Aí esmago aquelas frutas todas. O que acontece? Alguns meses depois está tudo lá outra vez. Tá vendo? Você está apenas podando, né? Aí vai nascer mais ainda. Está só podando. Lógico, a aplicação aqui não é verdadeira. Não estou falando, fisicamente falando, é assim, meu irmão. Mas que tranquilidade. Eu me lembro quando eu aprendi isso, eu tinha 11 anos de crente. Já era pastor. Já tinham colocado a mão na minha cabeça, tinham me feito pastor. E eu não sabia que dentro de mim tinha um velho homem. Eu entrava no meu quarto, ajoelhado, e meu Deus, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu não sou convertido, eu não nasci de novo. Aí ia ler livros de santificação, de autores desequilibrados que não sabiam também o que era isso. Não, o crente, se ele nasceu de novo, não peca. Não é que não pode, não comete pecado, ele não peca. Aí entrava em pânico. Entrava em pânico. Até que, quando eu tinha 11 anos de convertido, aí o Senhor me trouxe essa verdade. Foi através do livro do Otmani, né? E aí, conhecendo outros irmãos que pregavam sobre isso aí, a luz começou a chegar. Tá vendo? E a gente foi aprendendo isso. Né? Irmãos, ali pouco a pouco. Como eu posso dizer hoje que havia momentos na minha vida que eu cometia pecado e Satanás vinha para me acusar. E eu ficava vacilando, o que eu falo com ele, o que eu não falo, até que um dia o Senhor falou, olha, você tem que ficar de acordo com a minha palavra. A minha palavra diz que o velho homem foi crucificado e ponto final. Acabou. Colossenses diz, vós morreste. Ponto final. Se Deus falou que eu morri, acabou. Aí Satanás diz, mas se você morreu, quem é que fez essa coisa? Não me interessa, quem fez não me interessa. Mas isso é hipocrisia, Com Satanás você tem que ser hipócrita mesmo. Não tem conversa com ele, pronto, final. Mas você fala, não sei e tal, já te enrolou, aí você vai cair igual a Eva. Não pode nem comer do fruto, nem tocar. Ela acrescentou a palavra de Deus. Só de conversar com ele. Aí o que você tem que dizer? Não, olha, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu quero fazer a sua vontade, eu tenho essa fraqueza, tenho essa dificuldade, o Senhor sabe que eu estou lutando, se eu daria qualquer coisa na minha vida para me ter vitória sobre isso. Deus olha isso na sua vida, igual Paulo disse, o mal que eu não quero. Tá vendo? Porque há pecados que nós queremos, nós amamos, aí é perigoso.
Aí a mão governamental de Deus pode entrar. Mas quando você pode dizer, Senhor, eu não quero. Eu prometo, eu oro, eu ajoelho, eu jejuo, eu faço vigília, e leio a Bíblia, e faço tudo, e levanto e caio outra vez. Senhor, eu não sei como é que eu faço. Tá vendo? Mas, irmão, se nós ficarmos firmes na declaração, olha, Satanás, e quem que foi que fez? Não sei. E esse pecado é qual? Esse você cometeu? Não sei. Você não fez pecado nenhum. Tá vendo? Não estou vendo nada, não. Aí ele resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aí tudo bem. Agora não é mais com ele. Agora, diante do Pai, de Pai, contra o céu pequei, contra ti somente pequei. E aí, irmãos, olha, uma frase que o irmão usou. Ele disse, tudo aquilo que nós descobrimos diante de Deus, Deus cobre. Tudo aquilo que você cobre, Deus descobre. Tá vendo? Pode passar muito tempo. Pode passar muitos anos. Mas se nós descobrirmos, Deus vai descobrir. Tá vendo? Por isso que Davi no Salmo 32, ele disse, encobri-te o meu pecado. Tá vendo? E aí não teve paz. Se você encobrir o pecado, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por isso, irmão, olha, os irmãos sabem, até na vida cristã, eu digo para os irmãos, a vida cristã é uma coisa totalmente de Deus. Tá vendo? Vida cristã não é uma vida que você vive. Essa é a ideia que nós temos, que a vida cristã é uma vida que eu vivo. Não, vida cristã é você deixar Cristo viver para você. Vocês vão sabendo? E olha, até, se você lê na Bíblia, até o arrependimento é dado por Deus. Até o arrependimento. A pessoa acha, eu que tenho que me arrepender, aí vou para lá, ajoelho, e fico lá fazendo força, aperto o olho, Senhor, sai uma lágrimazinha. Não é isso, é arrependimento, irmão. Arrependimento é o quebrantamento lá dentro do seu coração, quando o Espírito Santo te revela o que é pecado. Aí você é quebrado. Você viu que você ofendeu a Deus, coração de Deus, a santidade de Deus. Por isso que Paulo disse que, quando ele escreveu para Timóteo, ele disse, olha, você deve orar para aqueles que resistem, a ver se Deus, porventura, lhes dará arrependimento. Então é básico isso. Né? Nós não podemos orar assim, Senhor, perdoa a multidão das minhas transgressões. Não ora assim não, irmão. Eu costumo dizer que esse tipo de oração é oração de cartucheira. Sabe o que é cartucheira? Aquela espingarda calibre 12, assim, ó. Você põe um cartucho lá dentro tá cheio de chumbo. Aí vai passando uma manada de pato assim, você dá um tiro. Tá! Cai 20. Aí, Senhor, apaga a multidão do meu pecado. Bah, quando você acertar uns 50. Deus quer saber qual? Qual pecado você quer que eu perdoe? Tem que mencionar um nome para ele. Viu, irmão? Então, essa é uma coisa, na oração. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu sei que os irmãos não vão ficar ofendidos comigo, não sabem que eu falo com o maior amor, né? Um desejo apenas de ajudar. Irmão, quando nós estamos reunidos, né? Hoje eu estava observando quando nós estávamos orando aqui, tá? E aí os irmãos vão saber que eu estou me referindo exatamente aos irmãos que oraram, que não tem jeito de não ser dessa maneira, né? Então, as orações que eu vi, então, não sei de quem ou de quantos. Tá? Mas, irmão, quando nós estamos orando junto com outros irmãos, você não pode dizer, eu estou orando. Isso não está certo. Porque não é você que está orando, é de nós. Nós oramos. Para que eu possa dizer amém à sua oração. Caso contrário, você está orando, então você diga amém. Irmão, está entendendo? Quando nós estamos congregados como igreja, nós temos que dizer, Senhor Pai, nós te pedimos. Você está orando em nome. Você está interpretando o coração dos outros irmãos. Tá? Só esse parênteses, sem nenhuma crítica, só para ajudar os irmãos, que isso é importante. Viu? Muito importante isso. A mesma coisa, irmão, essa questão que nós estamos mencionando aqui, dessa situação. Agora, irmão, como isso nos ajuda? Como isso nos ajuda? Porque, olha, só uma pessoa muito cínica é que vai chegar ao ponto de dizer assim, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Deus arrancou a raiz. Os irmãos já viram contar aquela história do irmão que pregava para o outro? Não, eu conheço uma pessoa, ele vive sem, ele não tem pecado. Ele não pode pecar mais. Deus arrancou a raiz. A Bíblia não diz isso. Né? Se você checar na Bíblia, você vai descobrir que ao mesmo tempo que Deus diz que o velho homem foi crucificado, no outro lado ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Está vendo? Os dois lados são verdadeiros. O que seja isso? Se você tomar posse, você pode viver uma vida sem pecado. Mas a Bíblia não diz que Deus tirou o velho homem de dentro de você. De jeito nenhum. Diz que o velho homem fica lá na posição de crucificado. No momento que você não depender de Deus, ele levanta outra vez. E foi isso que aconteceu com esse irmão. Ele falou, então você conhece alguém? Eu conheço alguém. Se você conhecer esse homem, você vai ver que ele não tem pecado. O que ele queria dizer? Esse homem, se você atacá-lo, se você falar palavras duras com ele, ele vai ficar ali igual Jesus. Alguém chegou e pá no rosto de Jesus. Por que você me fere?
Com o maior amor, Jesus fez assim. Ah, irmão, tudo bem, então eu quero ir lá conhecer essa pessoa. Aí foi. Quando chegou lá na casa dele, estavam lá conversando, tomando, não sei se um café ou um suco, alguma coisa, e aquele irmão que duvidava, né, que aquela pessoa podia ser aquela santidade que o outro estava pregando, ele estava com o copo na mão e quando ele foi beber, jogou na cara do santo. E o santo avançou em cima dele. Espera, irmão. Daí ele falou comigo, você não tem pecado. Você não pode bater em mim. Ó. Você não tem pecado. Aí você já tá irado. Ó. A ira é pecado. Então, irmão, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Não é? Por exemplo, como é que você explica uma situação como a do irmão do Jim Swaggart? Você vai dizer que ele não era crente? Você vai dizer que quando ele estava pregando que ele não amava aquilo que ele fazia, os pecadores? É difícil. Você falar uma coisa dessa é um absurdo. Ele teria que ser um tremendo do hipócrita, um tremendo de um ator, ele seria o maior ator. Hollywood pode contratar que seria o maior, mas não é isso não, irmão. É porque, veja bem, ele ama as coisas de Deus realmente, mas o velho homem dele não está sendo devidamente tratado. E por isso, se esse velho homem não está sendo colocado na posição da cruz que ele deveria ser colocado, o que acontece? Ele vai se manifestar trazendo tudo aquilo que é o do Adão de 6.000 anos atrás. E foi isso que aconteceu. E isso é que acontece com tantas pessoas, né? Eu disse para os irmãos, dou graças a Deus, porque essa viagem minha, pelo menos eu tenho um fruto que eu considero de grande valor, né? Porque passando por um determinado lugar, fiquei sabendo que um jovem que trabalhava na igreja bastante, consagrado, jovem, moço novo, né? E estava passando por uma situação difícil. Engravidou uma menina. E aquela situação, a igreja exclui, né? Mas no domingo à noite, quando eu preguei para os irmãos, então, Deus me deu, dentro da pregação, me deu uma oportunidadezinha de dar uma palavra que todo mundo que sabia do caso ia entender. E o pastor foi o primeiro a entender, porque o negócio dele era excluir. Não, excluo, eu não faço casamento. Entendeu? Mas porque Deus ensinou essa verdade para a gente sabe o seguinte, aquele moço não é uma pessoa sem vergonha. Ele teve uma oportunidade. É uma oportunidade que foi criada, tá vendo? A mãe e o pai viajam, deixa a moça sozinha em casa com ele. Ó, você está querendo o quê? Quem criou macho e fêmea foi Deus. Quem criou sexo foi Deus. Um moço na flor da idade, uma mocinha na flor da idade. Os dois estão sozinhos em casa, sabendo que o pai não vai voltar nem a mãe dentro de 2 ou 3 dias, o que vão fazer? Mas você podia ser como José. Ah, sem dúvida, minha mãe, como seria bom. Só que eu só chamei a atenção do seguinte, ó irmão, quando você for tratar com um problema, eu não mencionei nada para os irmãos, claro que nem podia fazer isso, né? Mas quando você vai tratar com um problema de uma pessoa jovem, você que tem 30, tem 50, 60 anos, você tem que lembrar como é que você praticava quando você tinha 17, 18 ou 20 anos. Isso aí tocou alguns irmãos. O que eles fizeram? Aí fiquei sabendo a resposta essa semana, né? Eles foram lá, pediram perdão, aí a igreja vai excluir? Não. O pastor vai fazer o casamento? Vai. Onde? Na igreja. Na igreja. Tá vendo? Aí, irmão, isso é ofensa. Que ofensa, irmão? Foi perdoado ou não foi? Ah, mas não vai casar virgem. Mas não vai casar virgem por quê? Ela vai estar casando com o marido dela. Tá vendo? Mas nós não, colocamos tanta situação, empurramos a pessoa para fora da comunhão. Depois, tá vendo ela? Tá no mundo ela. Tá no mundo ela. Como é que ele vive? Não sei o quê. É lógico, você foi o primeiro a empurrar ele para lá. Ah, irmãos, olha, quanta coisa nós vamos ter que dar conta um dia. A gente empurra as pessoas para fora e depois jogamos pedra em cima delas. A prática, né? A prática é completamente outra. É. É. Ninguém quer nem saber. A minha filha foi jogada fora. Até hoje ela fala, mãe, infelizmente, eu não enxergo os meus irmãos como eu enxergava. Tá vendo? Coisa tão pequenininha. Tão pequena. Tá vendo? Olha bem, irmãos. Por causa, às vezes, de
de uma pequena atitude para ser. Alguém diz assim, irmão, mas se a igreja tomar essa medida, olha o incentivo que nós vamos dar para os outros jovens fazer a mesma coisa. Ô irmão, eu tenho culpa de agir de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é correto? Agora, você tem que, o que se não prega, o que não se prega, digo, o que não se prega para os jovens na igreja é o seguinte, olha, você pode brincar com a graça de Deus. E a mão de Deus governamental pode cair sobre você. Isso não se prega. Tá vendo? Dá a entender que, não, você pode cometer pecado, vai lá, Senhor, me perdoa, está perdoado. Eu vou pecar outra vez, eu peco, depois chega, você me perdoa e tal. Isso vai infinitamente, não vai não. Esse é o problema. Tá vendo? Porque uma hora Deus vai falar, bem, agora, esse aí eu já não posso mais tratar como bebezinho, ele está meio espertinho, então eu tenho que mudar o tratamento com ele. Tá vendo? É que o irmão Otmani diz o seguinte, que a mãe deixa lá em cima da mesa, na cozinha, descoberto, né? 10 pedacinhos de pé de moleque. Fala com o filho, você pode comer 2, um de manhã, outro de tarde. Quando ela chega lá, está faltando 4. Quem comeu? Aí eu comi, mano. Não aguentei, Tá bom, a mamãe vai te dar outra oportunidade. É só 2. Aí a segunda vez, chega lá, comeu 4 outra vez. Aí eu te dá mais uma chance, a terceira vez. Chegou lá, está faltando 4, tudo, o que ela faz agora? Ela pega agora, coloca dentro como é que chama lá, da cristaleira, trancou a chave e pôs aqui dentro. Tá vendo? Mudou o tratamento? Mudou. Deixou de ser filho? Não. Agora, está trancado aqui. Se você arranjar uma chave falsa e abrir aqui, aí a coisa vai piorar. Tá vendo? Irmão, isso na Bíblia chama-se a mão governamental de Deus. Tá vendo? Não brinque com ela, não. Não brinque com ela porque é sério. Tá vendo? O que deveria ser pregado e ensinado é exatamente isso. Olha, irmão, se você pecar e você confessar, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, não brinque com isso. Outra coisa, tem que se ensinar para os jovens que eles têm direito de ter vitória sobre esse pecado. Porque a natureza está lá, foi Deus que criou. Ele sente necessidade, o corpo está pedindo. Mas ele tem como vencer? Tem, porque o meu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Não pode me levar a pecar. Tá vendo? Sem dúvida nenhuma que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. É preciso realmente revelação de Deus e desejo de vencer. Tá vendo? Mas é possível? José é a nossa prova. José do Egito é a prova disso para nós. Um homem na força da idade. Porque, para o judeu, 30 anos é que era a maioridade. Não é como nós que é 18. Lá a maioridade era 30 anos. Ou é até hoje, não sei. 30 anos. E Jesus teve que ser apresentado no Jordão com 30. Que era a maioridade. Mas não se prega, não ensina, eles não sabem. Aí entra em crise. Tá vendo? Aí começa a viver uma vida de hipocrisia. Não, irmão, tem que ensinar. Graças a Deus que tem esse ensinamento para nós. Muito bem. Vamos ver rapidamente aqui, irmãos, quais são os contrastes dessa oferta com as outras. Primeiro, essa oferta, os irmãos vão notar o seguinte, ela tinha que ser sem defeito. Tá vendo? Versículo 3 diz, se oferecer um novilho, deve ser sem defeito como oferta pelo pecado. Veja, é pecado, mas o novilho tem que ser sem defeito. Por quê? Porque representa o Senhor Jesus que não tinha pecado. Tá vendo? Veja, irmão. 2 Coríntios, Paulo diz no capítulo 5 que Cristo foi feito pecado por nós, não pecador. Tá vendo? Porque se dissesse que ele foi feito pecador por nós, o que seria isso, irmão? Ou o que significaria isso? Que ele teria cometido pecado. Tá vendo? Mas ele não cometeu o pecado, ele carregou o pecado. Tá vendo? Então uma pessoa totalmente limpa, ela pode ser colocada sobre ela, mas veja, é diferente. O copo e a caixa de fita aqui, são diferentes. O que está por cima é uma coisa, Jesus carregou os nossos pecados, foi colocado sobre ele, mas ele não tem pecado. Ele é o santo de Deus. Tá vendo? Então, nesse sentido, ela é diferente, né? Ela é diferente porque não era de cheiro suave. Porque estava representando Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados, né? Segundo, ela não era, era queimada, mas não no altar do tabernáculo.
Tá vendo? Não era no altar. Logo você entrava no tabernáculo, você dava de cara com o altar, que é chamado altar de bronze. Não era queimado lá. Os irmãos, era queimado fora do arraial. Tá vendo? Então, nesses dois aspectos, ela é diferente da oferta pelo holocausto. Por quê? O holocausto, oferta de cereais e oferta pacífica, era oferta de cheiro suave. Segundo, era queimada sobre o altar. E numa terceira, ela era diferente da oferta pela transgressão. Por quê? Porque a oferta pela transgressão fala de Jesus levando as nossas culpas, ok? Segundo, embora sem defeito, não era de cheiro suave. Tá vendo? Por quê? Representava Cristo carregando nosso velho homem. Nosso velho homem. Na oferta pela culpa ele leva os nossos pecados. Mas essas duas últimas não são chamadas de oferta de cheiro suave. Agora as três primeiras são chamadas de oferta de cheiro suave. Por quê? Ele representava a cada um de nós como adoradores a Deus. Dando a Deus o que é devido. Aí a presença do pecado não entra. Tá vendo? Veja, irmão, essa oferta ela era lançada fora do arraial. Era queimada, mas não na mesa de Deus, não no altar de Deus, que é chamado de a mesa de Deus, tá vendo? Mas era lançada no arraial, fora do arraial, no deserto e queimada ali. O que representa isso? É que Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados, tá vendo? Os irmãos sabem, a palavra de Deus é tão perfeita. Quem é que se lembra lá em Hebreus quando fala sobre arraial? Que Jesus padeceu fora do arraial, tá vendo? Essa oferta aqui, ó, tá vendo? Aí foi lá, né? Hebreus capítulo 13, 12, isso, 13, 12. Não? Então ele foi levado para lá, para fora do arraial. É exatamente cumprindo essa questão da oferta pelo pecado. Tá vendo? Agora, os irmãos sabem, a oferta pelo pecado tinha que ser sem defeito, tanto quanto o holocausto. Como nós vimos no versículo 3 aqui, tá vendo? Mas olha, irmãos, nessa oferta a perfeição ainda era mais exigida. Quer ver? Versículo 3 diz: novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Verso 23. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Agora não é novilho, agora é um bode. Tá vendo? Versículo 28. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Tá vendo? E o verso 32. Ou se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito, a Então, irmãos, olha, nessa questão de Jesus morrer na cruz, levando o nosso velho homem e os nossos pecados, então, a exigência era suprema. Porque tem que ser totalmente puro. A pureza dele fica lá. Se ele tivesse um pequeno erro, um só, ele não poderia morrer. Porque aí diz a palavra de Deus lá em Jó: quem do imundo tirará o puro? Está vendo? Como o injusto pode morrer pelo injusto? Não, é o justo que morre pelos injustos. Ok? Segundo, ela era queimada fora do arraial. Vamos ver, capítulo 4, versículo 12. Então, o novilho todo levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança cinza, aí se queimará. E o verso 21. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Veja, irmãos. As outras ofertas, né, que nós mencionamos, as três primeiras, holocausto, cereais e pacífica, elas eram queimadas no altar, sem exceção. Entendeu? Agora, esta não. Só, os irmãos lembram? Só o que era queimado da oferta pelo pecado, capítulo 4, verso 8. Tirará toda a gordura do novilho, tá vendo? E os 2 rins e a gordura que está sobre ele, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Não está vendo? O altar do holocausto é dentro do tabernáculo. Agora, a outra parte, que nós vemos aqui no versículo 12, o resto era levado para fora do arraial, fora do tabernáculo, fora do meio até do povo, lá no deserto. E lá então ele era queimado. Está vendo? Irmãos, o que significa isso? Primeiro Hebreus 13, 12, né? Que Jesus padeceu fora do arraial. Sabe o que é mais de ter sido levado fora do arraial? Foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Está vendo? Separação de Deus. Está vendo? E o terceiro ponto, a oferta pelo pecado era diferente da oferta pela transgressão. Está vendo? Era diferente da oferta pela transgressão. Eu já mencionei para os irmãos várias vezes. Acho que não preciso repetir mais. Deixa eu só pular um pouquinho, ver se dá para a gente chegar no ponto que nós queremos aqui, só para das comparações, para ver se nós aprendemos, né? O que eu disse para os irmãos? Sim, pois não, irmã. Não, a gordura não era... A gordura e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, tá vendo? Versículo 8 e 9. Aí diz, seria queimado sobre o altar do holocausto. Agora, o versículo 11 e 12. O couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a frissura, o excremento, o novilho todo, menos a gordura que está falando. Tá vendo? Era queimado fora do arraial. Entendeu? Versículo 11 e 12. Aí essa separação. Bom, quando a gente for comparar, que eu disse para os irmãos, aquele exercício, os irmãos vão ver o seguinte. Aí, irmão, a profundidade do ensinamento está aqui. Porque Deus quer ensinar para nós, de profundidade, está nessas coisas. Então, vamos ver se nós podemos chegar lá. Tá? São variedades ou categorias diferentes. Os irmãos lembram o que eu falei? Primeiro, por que você tem um novilho, um bezerro? Você tem ovelha, tem cabra, tem bode, tem rola, pombinho. Bom, humanamente falando era. Humanamente falando. Espiritualmente não. Né? Níveis de entendimento espiritual, tá vendo? Bom, os animais têm diferença, já é um nível de entendimento, ok? Por exemplo, um irmão que ele vê que ele tem que oferecer um sacrifício para Deus, tipo um bezerro, um novilho, então ele quer dizer que ele valoriza altamente, é um animal caro. Quantos cordeiros valem um bezerro? Quantas pombas e rolinhas valem um bezerro? Tá vendo? Ou aquele que oferece uma ovelha, uma cabra, um bode. Quantas ovelhas e pombinhas que valem? Muito mais. Mas aí é humanamente falando. Isso que eu estou falando. Separa humanamente. Humanamente não tinha problema. Deus fez isso para que ninguém pudesse... mas eu não tenho um bezerro. Eu não tenho uma cabra. Pois é, eu estou dizendo, humanamente falando. Humanamente falando. Mas na nossa situação que estamos aqui hoje, nós não temos que oferecer nem rolinha, nem pombinha, nem cabra, nem bode, nem... Tá certo? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, pronto, para nós acabou. Agora, espiritualmente, tá vendo? Quanto sacrifício da sua vida você acha que Jesus merece? Se você dá para ele rolinha e pombinha, na questão de valor, então Jesus para você vale uma rolinha e uma pombinha. Se o seu sacrifício for maior, então é como se você estivesse oferecendo uma cabra, um bode, né, uma ovelha. Mas se a sua consagração é muito grande, você sabe que o Senhor é digno de tudo, então você oferece para ele um bezerro. Tá vendo? É só figura, irmão, só figura. Tá claro para a irmã? Ou não? Isso eu não estou falando, humanamente é correto. Humanamente. Tá vendo? Então por que Maria e José, eles ofereceram foi a rolinha? Porque não tinha. Tá vendo? Aí os irmãos vão entender. Por que quando os magos vieram, eles ofereceram incenso, mirra e ouro? Exatamente. Exato. Só que hoje, quando nós voltamos hoje para espiritualizar o ensinamento, então não há na igreja um irmão que só pode oferecer rolinha e pombinha, não, negativo. Todos podem oferecer bezerro. Ou seja, todos têm condição de ver que Jesus é altamente valioso, precioso. Nós devemos entregar tudo que nós temos por causa dele. Então, esse é o ensinamento. Sem dúvida nenhuma. Está vendo? A medida, por exemplo, como é que algumas pessoas conseguem ver o ensinamento da tipologia, né, da pessoa de Cristo, da igreja, né, dos cristãos dentro dos tipos? Porque Jesus está aqui dentro. A medida de Jesus dentro de mim, a medida do meu entendimento da Bíblia. Está vendo? Porque Jesus está na Bíblia. Está vendo? Não foi isso que ele fez com os discípulos? Ele ensinou para eles
tudo que estava escrito a respeito dele, desde o Gênesis até... Está vendo? Isso estava no Novo Testamento. Os 2 discípulos de Emaús. Ele ensinou tudo que estava, olha, tudo que estava escrito a meu respeito em todo o Velho Testamento. Ele mostrou para eles, está vendo? Então, a medida do Cristo que está em mim é a medida do Cristo que eu vou conseguir ver na Bíblia. Se eu não tenho crescimento, se eu não tenho maturidade, então eu não consigo ver muito da palavra. E os irmãos podem estar certo disso. Olha, eu conheço uma pessoa e agora me disseram uma segunda, que eu não conheço, mas preciso conhecer, que só consegue ler a Bíblia, não sabe ler outra coisa. Uma é a sogra do irmão Christian. Ela não, se você der um tipo de letra diferente do que está na Bíblia, um papel para ela, em chinesa, não sabe nada. Mas a Bíblia dela, aquela única que ela tem, ela lê, conhece a Bíblia, e quando ela senta perto do irmão Christian, ele fecha a boca e não diz nada, só ouve. O irmão Christian. Esse eu ouvi dele, ó. Ele falou aqui no meu ouvido, viu? Não é que eu li no livro, não. Ele falou comigo isso. Muito bem. Então vamos ver, irmãos, as primeiras variedades que nós mencionamos. Primeiro no animal que era oferecido. Já mencionamos, é isso? Então, bezerro, cordeiro, cabrito, rolinha. Na oferta pelo pecado você tem bezerro, bode, cabra, cordeiro, flor de farinha. Quer dizer, até flor de farinha vai entrar, nós vamos descobrir por quê. Agora, por que ainda existem categorias de apreensão mais inferiores, como a flor de farinha? Por exemplo, onde é que está a flor de farinha? Os irmãos lembram no capítulo, no oferta pelo pecado? Oferta de cereais. Não, irmão, no 6 não pode, porque o 6 já é pela transgressão. É o 5, 11. Muito bem. Se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Aqui, a oferta pelo pecado tem que ser uma vida. Está vendo? Mas aqui agora entrou flor de farinha. Flor de farinha é aquele pozinho, está lá. É a segunda oferta do Levítico, capítulo 2. Está vendo? Que fala da vida de Jesus aqui na terra. Não está falando da vida dele sacrificado. É oferta de cheiro suave. Não tem nada a ver com o pecado. Está vendo? Nós vamos ver agora mesmo o que significa isso. Ok? Não, sim. Porque essa é a condição da oferta que está lá. Ele podia oferecer, mas ele lá, na oferta, ele está misturando uma oferta de cereais com uma oferta pelo pecado. Não tem jeito. Está vendo? Misturou tudo. Nós vamos entender por quê, irmão. Você vai ver que há crente que ele não consegue ver Jesus morrendo como a maldição, levando a nossa maldição do pecado. Está vendo? Ele só vê o Jesus da flor de farinha, aquele Jesus que sofreu, foi triste nessa terra, foi moído, foi triturado, foi quebrado. Está vendo? Não tem sangue ali. Lá não tem sangue. Está vendo? Há cristãos que misturam isso. Ele só vê a vida humana de Jesus. Jesus é uma pessoa boa, reta. Mas ele não viu que ele foi pregado na cruz e ele diz, Deus meu, porque ele desamparar. Ele não vê isso. Está vendo? Esse é o problema de grau de entendimento. Muito bem. Capítulo 5, verso 11, diz que é a oferta de flor de farinha, né? Oferta de manjares. A segunda, a pessoa oferecendo. Os irmãos viram? Primeiro o sacerdote, né? Está aí no capítulo 4, versículo 3. Depois no 15 você tem a congregação. Congregação? Não. Acho que não. Não, aqui sem dúvida nenhuma, é a congregação mesmo, é o povo todo, aqui é uma questão do erro geral. Nós vamos ver o que significa isso, tá? Terceiro, o príncipe. Agora, o que era o príncipe? Não lembra? Tá vendo? Eu digo para os irmãos, a gente não sabe o que é, você não vai conseguir entender. Olha, o príncipe era uma pessoa que representava uma tribo. Tá vendo? Era o príncipe da tribo tal. Se você quiser saber isso, é só você ler Números capítulo 7. Lá tem 12 príncipes, cada um representando uma das 12 tribos de Israel. Ok. E o quarto era o sacrifício pelos erros do povo. Do povo. Ok? Muito bem. Então vamos ver. O que é o sacerdote? O sacerdote ungido. Tá vendo? O que ele era? Ele era o cabeça da família sacerdotal, tipo Arão. Se ele cometesse um pecado, o que significa isso para nós? Na tipologia, esse sumo sacerdote representa o Senhor Jesus como cabeça da família sacerdotal e da igreja como mediador. Está vendo?
Se ele não vê o sacerdote aqui ungido, ele não consegue ver que é Jesus que está carregando o pecado de todos. Ele não consegue ver ele como cabeça da família, porque nós somos uma família. Tá vendo? Os irmãos estão entendendo que quando fala do sacerdote aqui, tem um significado para nós. Esse sacerdote aqui representa a pessoa do Senhor Jesus. Ok? Segundo, a congregação. Se o sacerdote ungido representa Jesus, o que representa a congregação? A igreja, o povo de Deus. Está vendo? E aqui você não vê mais o sacerdote. Você não tem mais o sacerdote aqui. Está vendo? Olha, nas três últimas vamos dizer, categorias que nós estamos mencionando, você vai notar o seguinte, que o indivíduo, aqui o pecado é visto como afetando apenas o indivíduo. Está vendo? Mas quando você tem uma visão maior, você vai descobrir o seguinte, se o pecado é do sacerdote, aí você vê que o Senhor Jesus, ele foi afetado pelo pecado de todos nós. Ele é o sacerdote ungido, ele é o cabeça da família, é o representante da família sacerdotal, como Arão. Está vendo? Mas se o pecado é da congregação, nós vamos descobrir que um dia, quando nós pecamos, afeta toda a igreja. Não foi isso que aconteceu com Acã? Não foi? Quando Josué estava lá reclamando, Senhor, nós fomos vencidos diante dos inimigos, o Senhor prometeu. O Senhor disse, olha Josué, levanta. O que aconteceu? Israel pecou. Não foi Acã que pecou, está vendo? Que afetava a família toda. Então, olha, isso é uma coisa que não é fácil para a gente ver. Não é fácil. Uma das lições difíceis da vida cristã é quando você vê que um irmão errou, você diz assim, esse é o erro meu, da igreja. É difícil. Muito difícil. Porque sabe por quê? Nós somos um corpo. Como é que você pode falar assim, olha lá, o pé de quem? É o meu. Está vendo? Quando a gente tem a visão da igreja correta, é assim. Por isso você vai ver que o Daniel, quando ele orou no capítulo 9 de Daniel, ele orou pelo pecado da nação e diz, nós pecamos. Ele nem estava lá. Ele era um menino quando ele foi levado. Então, irmãos, olha, isso é uma lição realmente muito profunda, muito difícil. Porque quando você não está afetado pelo problema, é fácil dizer, a igreja pecou e tal. Mas quando você está dentro do problema, é difícil. Quando você, tá certo? Quando o próprio corpo pisou foi em você, você fala assim, puxa, mas meu próprio pé me deu um chute, a minha própria mão me deu uma cocada. Tá vendo? Porque está batendo em mim no corpo. Né? Porque nós somos esse que está representado aqui pela igreja, né? Muito bem. Com respeito ao príncipe. Se o príncipe representa apenas uma tribo, veja bem, alguns crentes consideram a Cristo apenas como cabeça de uma tribo. Tá vendo? Ou seja, como príncipe, que aqui está fazendo o nosso papel representativo. Ele está morrendo como oferta pelo pecado em favor do sacerdote, da congregação, do príncipe e do povo em geral. Tá vendo? Aí nesse caso, irmão, o que a pessoa perdeu de vista? Quando ele vê Jesus morrendo apenas como príncipe, o que ele perdeu de vista? A unidade da igreja, tá vendo? Ele não viu a congregação, ele viu apenas o príncipe de uma tribo. Os irmãos sabem que há gente que crê que as denominações, as divisões do povo de Deus são como as 12 tribos de Israel. E Deus permite por causa das 12 tribos. Isso é totalmente errado. Eles eram 12 tribos, mas era uma nação só. O dia que eles dividiram em 2 nações, Deus falou, tudo bem, pode dividir como 2 nações. Norte e sul, não tem problema. Mas quando eles dividiram o lugar de culto, aí tem problema. O lugar de culto. Está vendo? Só Jerusalém que podia. Eles foram lá para Betel e aí, né, foi o pecado de Jeroboão. Ok. Muito bem. Então veja, irmãos, olha. As variedades com respeito aos animais nos mostram aspectos da obra de Cristo ou do seu caráter. No tocante às diferenças dos ofertantes, podemos contemplar aspectos da pessoa de Cristo para nós nos gloriarmos nele. Vamos notar a diferença, ok? Obra de Cristo e caráter de Cristo. O que nós estamos vendo agora é com respeito a aspectos da pessoa de Cristo para nós nos gloriarmos nele. Ok?
Uma terceira variedade na oferta pelo pecado tem referência ao sangue. Então aqui que eu mencionei para os irmãos. Vamos ver se a gente vê. Oi? Olha, você pode, quando nós vemos a parte do povo, você vai notar o seguinte. Primeiro, eles nem estão vendo mais, porque aí é o seguinte, agora é o povo de Deus, continua sendo o povo de Deus, porque na congregação fala de todo mundo. Tá certo? Aqui já foi mencionado qualquer um, se alguém dentre a plebe pecar por ignorância. Essa pessoa perdeu de vista os 3 primeiros aspectos. Tá vendo? Desculpa, os 2 primeiros aspectos. De sacerdote, não, da congregação e do príncipe. Né? E já tem mais um ainda que é do capítulo 5. Aí vocês vão notar o seguinte, que uma porção, agora que nós vamos ver essas diferenças com respeito ao sangue, à gordura, onde era queimado, está representado aqui. Vamos ver se responde enquanto a gente faz essa comparação, para a irmã entender o que nós estamos querendo falar. Ok? Eu perguntei para os irmãos, onde o sangue era aspergido? Capítulo 4, aí eu disse, versículo o quê? Verso 7. O sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático. Olha bem, irmão. Os irmãos sabem o que é o altar do incenso. Esse que é o problema, tá vendo? Porque senão nós temos que ter um desenho aqui para mostrar para você o tabernáculo. Ó, vamos dizer que esse quadro aqui é o tabernáculo. Aqui dentro você tem um quadrado que é a tenda. Aqui fora você tem um altar, logo na porta aqui, ó. É o altar de bronze, não é esse que está aqui. Depois que você entrava na tenda, no lugar santo, não no santo, no lugar santo, tinha um outro altar que é chamado altar do incenso. Era todo de ouro, tá vendo? Então aqui diz, ó, é que sobre as pontas do altar do incenso aromático, todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto. Já é outro, é o que está do lado de fora aqui. Um está ao ar livre, o outro está dentro da tenda. Não está vendo? Tem essa diferença entre um e o outro, ok? Isso continua, né? Versículo 18 diz, e do sangue porá sobre as pontas do altar que está perante o Senhor na tenda da revelação. Ele já mudou o nome, mas é o mesmo lugar. Em frente, na tenda da revelação, quer dizer o seguinte, há um véu, aquele véu que foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, aquele véu está ali. Então, perante o Senhor, por quê? Porque atrás daquele véu tem a arca, que representa a pessoa de Cristo. Tá lá. Tá vendo? E aí você vai ler os versículos que eu dei, foi o quê? 18, 25, 30, 34, tá vendo? Para você comparar com qual? Capítulo 5 e versículo 6. E como sua oferta pela culpa, veja, irmão, oferta pela culpa ou pelo pecado? Nós estamos estudando a oferta pela culpa ou pelo pecado. Tá vendo? Porque aqui já é a quinta categoria que nós estamos vendo. Sacerdote, congregação, príncipe, um do povo e agora alguém. Tá vendo? Esse alguém aqui, ele confundiu, ele acha que não é oferta pelo pecado, é oferta pela culpa. Não está vendo? Quando a gente lê com cuidado, você fala, puxa vida, parece que era erro da vida. Não é. É que Deus está falando para nós que uma pessoa que não conseguiu ver. Que Jesus não morreu levando o velho homem. Jesus ainda está levando os pecados dele. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a questão do sangue. Está vendo? E ele diz aqui, pelo pecado, oferta pela culpa, ele trará ao Senhor pelo pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabritinha, uma cabrinha. Trará como oferta pelo pecado, o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. E daí? E o sangue era colocado onde? Está vendo? Né? Isso. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre paredes do altar. Tá vendo? Já é diferente. Não tá vendo? Cada um que você compara tem uma pequena coisa diferente. Não é sobre as pontas do altar. Ok? Tudo bem. O outro que nós mencionamos. Onde a gordura era queimada. Capítulo 4, versículo 8. A gordura, os rins, versículo 9. Versículo 10 diz, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Está vendo? Aí você nota no capítulo 5, verso 6 também, menciona o quê?
Não menciona. Não está entendendo? Então, quando você vê essas diferenças, tem que ter um significado. Deixa eu só concluir para os irmãos aqui, né? Só para você ver o seguinte. Para aqueles que nunca tomaram conhecimento do significado espiritual do tabernáculo, o entendimento dessas coisas é limitado. Havia 2 altares, o altar de bronze, do lado de fora, e o altar de ouro, que é o altar do incenso. Está vendo? O de bronze ficava no ato exterior e o de ouro no lugar santo. No lugar santo só entravam os sacerdotes. O ato exterior representa a terra. Veja, e a obra que é feita nela em direção a Deus. O lugar santo, com o altar de ouro, representa os lugares celestiais de seu serviço. O israelita limpo podia se aproximar do altar de bronze, que é o altar que está ainda do lado de fora, ao ar livre. Mas no altar de ouro só se aproximavam os sacerdotes. Nem o levita, que era da tribo de Levi, podia entrar lá no lugar santo. Está vendo? E no altar de ouro só se aproximavam os sacerdotes. Nada era colocado sobre ele a não ser o incenso perfumado. E isso nos mostra o quê? O serviço da igreja na terra e seu serviço como sacerdote nos lugares celestiais. O altar de bronze do lado de fora e o altar de ouro. Nós estamos vendo os dois aspectos da coisa está aqui. Não é? A outra coisa que nós perguntamos que foi? Não, já cobrimos aqui, né? Agora, só mais uma coisinha. O corpo da vítima. Onde é que era lançado o corpo da vítima? Capítulo 4, verso 12. Isso. Era lançado, era levado para o deserto e queimado fora do arraial. Versículo 12 e versículo 21. Levará o novilho para fora do arraial e queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da assembleia. Está vendo? Agora, vamos ver no versículo 27 a 35. O que diz? Fala para onde foi? Verso 33. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará por oferta pelo pecado no lugar a que se imola o holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura, sobre o altar em cima das ofertas queimadas.